Amém? Eu estava dando uma estudada aqui nos temas da professora Clotilde. Inclusive, eu quero parabenizar a professora Clotilde, Maria Clotilde Basto. Ela é uma ótima professora. É uma ótima professora. Ela fala muito bem, né? Ela pensa muito, é muito articulada. E eu tenho aprendido muito com a professora Clotilde Bastos. Eu não consegui, professora Clotilde Bastos, atingir uma nota, a sua matéria vale 60. Eu não consegui, eu acho que faltou, eu estou assistindo, estou anotando, porque eu vi, foi o mês de agosto, de setembro, essa matéria, quase não assisti os vídeos, quase não assisti. Eu assisti, mas foi naquele corre-corre. Aí não fixou muita coisa. Agora não, estou com mais calma, fixando, prestando atenção mais na sua aula, no que a senhora fala sobre o aluno, sobre os conteúdos, sobre os objetivos, sobre o currículo, né, sobre o planejamento. Inclusive, doutora, eu acho que eu corrigi essa prova da didática. Meu marido que é professor, meu marido já é 20 anos, ele é professor, ele é físico, ele dá aula de física. Então ele me ajuda assim, ele não me ajuda. Ele me ajuda assim, ele dá uma dica ali, ele dá uma dica acolá. Porque ele trabalha em 3 cadeiras, ele trabalha de manhã, de tarde e de noite. Então ele não tem quase de tempo. E também ele faz uma pós-graduação e faz mestrado. Então a senhora imagine como é que ele não está. Sobrecarregado. Está sobrecarregado. Mas graças a Deus ele consegue administrar isso. Aí ele, como ele já tem 25 anos de magistério, então ele tem muita experiência. Aí ele me dá umas dicas, assim, comenta. Então, a senhora falou muito sobre o planejamento, muito, né? Tem um tema aí. Nós que temos que fazer esse planejamento, é o professor que tem que elaborar esse planejamento, né? Tem que pensar, tem que imaginar e tem que planejar um plano. A senhora falou de a diferença do planejamento para o plano. O plano é o resultado do planejamento. Inclusive, caiu até uma questão dessa, do planejamento, eu acho que eu acertei. Eu acho que eu acertei. A gente vai corrigir aqui. A gente vai corrigir aqui as provas, vou pegar as provas aqui para fazer uma correção. As provas de dezembro foram 3 temas, 3 disciplinas, inclusive a Anguera, a faculdade Anguera não fez a prova comentada no mês de agosto dos fundamentos filosóficos. A professora Meirelles corrigiu a prova e a outra professora de psicologia também. Aliás, ela parece que corrigiu as duas. Não, foram 2 professoras que fizeram a correção. E a professora Bastos, a professora Clotilde não está aqui no ambiente virtual a correção da prova comentada. Então solicitamos aí a correção da prova de didática, responsabilidade social e meio ambiente e línguas brasileiras de sinais, desses 3 temas. Então, gostaríamos de pedir aí a prova comentada, tá, doutora Bastos? Se a senhora pudesse, enfim. Bom, caiu uma questão sobre o processo mental que supõe análise, reflexão e previsão. Esta definição corresponde ao, dentro da sala de aula, enfim, de garantir a qualidade dos processos de ensino e aprendizagem. Letra A, programa. Letra B, planejamento. Letra C, plano. Letra D, projeto. Letra E, proposta. Eu coloquei planejamento, letra B. E olhando essa resposta também, a professora Basto está bem explicado nas aulas dela, a resposta.
Ela fala bem explicado sobre o planejamento, que é um processo mental que supõe análise, reflexão e previsão. Esta definição corresponde dentro da sala de aula, a fim de garantir, eu coloquei planejamento, letra B. E eu acertei essa resposta, então eu já tenho 0,6. Vamos para a segunda. A proa e a polpa da nossa didática será investigar e descobrir os métodos segundo o qual os professores ensinam menos e os estudantes aprendam mais na escola, haja menos barulho, menos enfado, menos trabalhos inúteis. Ao contrário, haja mais recolhimento, mais atrativo e mais sólido progresso. A fonte é o trecho didático Magna disponível no www.ebookbrasil.org. Livres Didática. Ela acessou no dia 7 de agosto de 2014, recente. Cuja teoria pregava que o objetivo é ajudar o homem a encontrar a eterna, o domínio de si mesmo e das coisas que cercam. Isso aqui, quer saber o autor. Eu coloquei a letra E. O meu marido disse que eu acertei. Eu não sei se eu acertei porque essa questão número 2 aqui não tem nos temas, nem no caderno de atividade. Eu não sei se tem no PLT, que eu ainda não vi. Ainda não tive tempo de ver o PLT. Mas eu já vi os cadernos de atividade e pelas aulas aqui, essa questão número 2 não tem, é uma questão. O meu marido, que é mais experiente do que eu, e mais estudioso do que eu, mais milhões de vezes mais aplicado do que eu na teoria, ele diz que a letra E. Dewey, educação, felicidade. Eu coloquei a letra E. Então, eu acertei essa questão. Então, eu gostaria de pedir da Anguera um vídeo sobre a prova comentada da disciplina didática e também da responsabilidade social e meio ambiente e também da língua brasileira de sinais. Essas 3 matérias eu gostaria que vocês passassem para nós aí a prova comentada, para a gente saber o que a gente errou, o que a gente acertou, enfim, tá bom? Vamos para a terceira. Pestalozzi defendeu a autoria dos naturalistas, segundo o qual todo homem nasce bom, sendo seu caráter formado pelo ambiente que o rodeia. Assinale a alternativa que apresenta o nome de outro pensador que defendia essa mesma posição. O homem nasce bom e a sociedade que corrompe. Aí a letra E, João Amos Comenius. Letra B, John Frederick Herbert. Letra C, John Dewey. Letra D, Jean Jacqueline Rousseau. Letra E, Sócrates. Essa terceira eu errei, porque eu já pesquisei aqui na internet, meu marido também falou, meu marido que é professor há 25 anos, corrige essas provas da Anguera, e ele sabe que, claro que ele não, enfim, mas em algumas coisas ele diz, essa aqui eu errei, a terceira eu errei, eu tirei 0, porque é Rousseau, eu coloquei Sócrates. Realmente eu não... Ela não falou, a professora Baixo não falou pra gente sobre alguns filósofos nas aulas dela, ela não falou não. Vamos para a quarta questão. A base da psicologia para a educação é a teoria piagetiana. Sobre Piaget ela falou um bocado. Da noção de atividade, que determina que o indivíduo interage com o ambiente, recebendo influências sobre ela, atuando em processos que ficaram conhecidos como: letra A, acomodação, acompanhamento e revisão. Letra B, adaptação, assimilação e acomodação. Letra E, adaptação, dissimulação e acompanhamento. Letra D, assimilação, incorporação e acomodação. Letra E, adaptação, dissimulação. Essa quarta aqui, realmente, se eu tivesse estudado com mais calma, prestado atenção na aula da professora Bastos, eu sabia essa questão, porque ela explicou bem essa questão. Inclusive, tem essa quarta aqui, eu errei porque eu não estudei realmente. Assim, não estudei, não prestei muita atenção, mas a resposta dessa quarta está bem explicado na aula da professora Bastos. É a letra B. Adaptação, assimilação e acomodação. E eu errei eu coloquei a letra C, a adaptação, dissimulação
Eu errei. Eu errei essa questão. Errei, mas porque eu quis. Porque eu olhando, depois vendo, realmente a resposta está no vídeo, está no tema, está dentro dos conteúdos, está dentro do planejamento. É só faltar um pouquinho de atenção. Então, peguei 0. A quinta. A professora solicitou os alunos que sentassem em círculo na sala de aula e orientou e apresentou-lhe algumas perguntas que serviram de roteiro para facilitar o processo de... As perguntas variavam de acordo com os aspectos que deveriam ser analisados, proporcionado a expressão de suas ideias sobre a aula e sobre o produto de seus trabalhos. Depois eles mesmos se davam uma nota, argumentando sobre os seus progressos e assumindo por seus atos. Eu coloquei a letra E, a resposta. Trabalho em grupo, alunos, preferência, eu não coloquei a letra A. Autoavaliação, professor e satisfação também não coloquei. Prova escrita, aluno, satisfação, também não coloquei. Prova oral, professor, eu coloquei a letra E. Autoavaliação, aluno e responsabilidade. Eu não sei se eu acertei. Pela nota que eu tirei 1,8, 18%, entendeu? O meu marido disse que eu acertei essa daqui. Não sei, eu quero saber. A 6. A. São práticas do dia a dia, as rotinas e os exemplos que as crianças seguem introjetando as normas de comportamento que lhes são impostas. A. O interior ou autodisciplina é muito importante em nossas vidas e em nosso relacionamento com outras pessoas. É necessário também em sala de aula, pois possibilita a aprendizagem. Letra A. Autodisciplina. Disciplina. Letra C. Disciplina, autodisciplina. Letra A. Aula e disciplina. Letra D. Didática, autodisciplina. Letra E. Essa aqui eu errei. Ele disse pra mim, depois ele corrigiu, e nem ele sabe, na verdade, mas ele falou que eu errei. Parece que é autodisciplina e atividade. Parece. Eu coloquei letra C, mas é autodisciplina e atividade. Letra E. Eu errei, peguei 0. Não pontuei aqui, não obtive nenhuma pontuação. Cada questão vale 0,6, né? Cada questão. Um dia, numa sala de aula de matemática, a professora observou que havia vários comportamentos diferentes dos alunos durante a aula. Num canto, Maria falava sem parar e não permitia a concentração de sua colega na aula. Em outra parte da aula, José não falava nada, apenas escrevia alheio o comportamento dos outros. No outro canto, alguns alunos conversavam sobre algumas coisas que não pareciam o assunto da aula. No meio da sala, um grupo de alunos sequer falava, pois todos estavam desenvolvendo individualmente e por escrito a atividade da professora. No planejamento da aula, a professora já havia previsto como resolver esse tipo de situação. Indique qual alternativa que apresenta o procedimento alencado no planejamento da aula que serviu para definir a ação das professoras. Isso aqui também eu errei. Meu marido falou que eu errei essa questão. Eu coloquei prever os objetivos a serem alcançados com a aula. Ele disse para mim que era a letra A. Eu coloquei a letra A, mas ele falou, ele já corrigiu essa prova. Ele disse que parece que era a letra C ou B. Especificar os conteúdos a serem trabalhados ou definir procedimento. Eu errei essa questão, zerei a prova. Eu zerei a prova. Vamos para a 8ª. É uma aula de ciência. A professora afirmou que a baleia é um mamífero inconformado. Augusto argumentou: mamífero é vaca, gato, cachorro, cujos filhotes mamam. A baleia vive dentro da água, tem nadadeira e é um peixe. A maioria dos colegas concordou com Augusto naquele momento. Porém, após terem assistido a um filme em que apareciam baleias pequenas sendo amamentadas, os alunos começavam a mudar de ideia, pois receberam que morar fora da água não é algo que define os mamíferos,
que ter rabo de peixe, nadadeira e morar na água não são características apenas dos peixes. Essa questão também eu errei. Eu errei essa questão. Letra A, anulação letra A, aprendizagem de Augusto foi gerada segundo a teoria piagetiana pelo processo de letra A, anulação do conhecimento anterior, substituição deste por conteúdos novos e diferentes? Não. Associação de novos conteúdos daqueles que já faziam parte da sua estrutura, parece que era a letra B a resposta. Letra C, comparação entre a informação contrastante e o reforço do conhecimento anterior. Eu coloquei a letra E, mas meu marido disse que está errada. Não era. Parece que era a letra B ou a letra C, não lembro. Ele já corrigiu, mas eu nem marquei aqui. Mas eu errei a oitava. Eu acertei a 9 e a 10 eu acertei. Eu acertei a 9 e a 10, pela correção que nós fizemos aqui na nossa casa. A 9, a teoria socratiana defende que conhecer é um ato que se dá no interior do indivíduo. Formulou um método de aprendizagem que foi denominado ironia, apresentado em dois momentos. Considere a afirmativa abaixo sobre a teoria de Sócrates. Os dois momentos do método Sócrates ficaram conhecidos como a lição das coisas, desenvolvimento do espírito. Eu coloquei que é verdadeira. O primeiro momento do método Sócrates chamava-se refutação. Na refutação, Sócrates levava a objeção ao pensamento do discípulo com o objetivo de provar a eles que está errado em seus pensamentos. Essa aqui eu não lembro se eu acertei, dizendo ele que eu tinha acertado. Eu coloquei aqui que todas as questões estão verdadeiras. Não sei se eu acertei. E a décima, a direção da classe pressupõe a organização, apresentação de situações de ensino e aprendizagem, ajudar o aluno no processo de construção do seu próprio conhecimento, a necessidade de atingir o objetivo proposto e proporcionar interação e favorece ensino e aprendizagem. Eu coloquei a letra E. Todas as alternativas estão corretas. Então, pela minha correção, pela correção do meu marido, eu levei quantos pontos aqui? Eu acertei a primeira, eu acertei a segunda, eu acertei uma, duas questões, eu acertei 3 questões, 4, eu acertei 5 questões na didática. 5, que 5 vezes 6 dá quanto? Não, é 5 vezes... Eu acertei 5 questões. Então, pela nossa correção aqui, não sei se está certo. Então, bora ver. 6 são 12, com mais 6, 18. 6, 12, com mais 6, 18. Com mais 6 aqui, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Com mais 6, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Peguei 30 pontos. E só está dizendo que eu estou com 18 pontos. Então eu quero saber, pela minha avaliação, eu peguei 30 pontos na avaliação de didática, na prova regular. Quero saber o resultado da prova. Eu quero um vídeo, tudinho direitinho, com a professora Basto, corrigindo as questões, cada questão, comentando, tá? Comentando. Então eu peço que a professora Basto, Maria Clotilde Bastos, corrija, faça um vídeo aula, uma herb aula corrigindo a prova didática. Por favor, eu peço aí à instituição Anguera para saber quantas questões nós, não só para essa matéria, mas para todas as matérias, para todas as provas, tá bom? Para nós sabermos quanto nós acertamos e quanto nós erramos. Então, que a professora faça essa correção vídeo-aula, tá bom? Para o nosso enriquecimento, porque também nós aprendemos com os erros.
Nós aprendemos, nós não só aprendemos com os acertos, nós aprendemos com os nossos erros também. Tá bom, querida? Então eu peço aí que você faça um vídeo, tá bom?